Vamos deixar gravado aqui no vídeo sobre o que as Escrituras dizem a respeito do homem. É óbvio que nós não vamos aqui colocar todos os textos. É impossível. Nós vamos colocar aqui alguns versículos para que saibamos de onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor Jesus Cristo assumiu ali na cruz do Calvário. Não foi pouca coisa. Vamos ver nas Escrituras. Começando sem nós chegarmos lá no livro de Gênesis, quando o homem pecou, a mulher, e entrou o pecado. Em Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Que conceito você tem de você? Que conceito nós temos de nós mesmos? Nós estamos vendo aqui a situação do homem diante de Deus, pelo diagnóstico vindo da parte de Deus, mostrando para nós quem realmente somos. E nós vamos ver ainda vários textos no livro de Salmo, capítulo 58, Salmo 58, versículo 3 e 4. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem já desencaminhando, proferindo mentiras. E o versículo 4 diz: tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem, já se desencaminham, proferindo mentiras. Nós somos mentirosos por natureza. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos condenados por natureza. Vamos ver ainda. Em Salmo 51:5 ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Em Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do inferno, filhos da ira. Olha a situação do homem. Gente boa? E ainda em Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza
e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, significa desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. O homem, ele está apenas acumulando no seu interior, acumulando por causa do seu interior. Olha o versículo 5 de Romanos 2, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem. Já nascemos com esta natureza. Ó, livro de Mateus capítulo 15, versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aquilo que está dentro, por natureza do homem. Nós estamos vendo aqui textos que dizem a respeito da situação do homem. Não é um estudo que muitas pessoas gostam. A maioria das pessoas gostam de dizer que Deus vai estar com você, aonde você for, Deus vai realizar os seus sonhos, seus planos, sua vida. Você é uma pessoa boa, irmão, pela própria palavra de Deus. Eu e vocês, nós, por natureza, somos filhos espirituais do diabo, condenados, pecadores imundos, sujos. Jamais teríamos condições de estar na presença de Deus Santo da maneira que estamos. Da maneira que estamos. Olha o livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Vai esclarecer para nós muitas coisas. Versículo 17, ele diz: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quantos dizem, você não tem nada a ver comigo? Eu sei como viver. Nós sabemos como viver agradando a Deus. Fomos gerados no ventre da nossa mãe para isto. Para viver esta vida da forma que queremos, da forma que achamos melhor, o que está no nosso coração, como muitas pessoas fazem. Se você sentiu no coração, faça. O coração é enganoso e corrupto, conforme nós já tratamos aqui. Ainda em Efésios 4, ele diz, estou lendo o versículo 17, andeis também, não mais andeis como também anda o gentio na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso é próprio do ser humano. Por causa da impureza, dele ser impuro, ele só produz impurezas. E as suas justiças, que muitas vezes nós qualificamos como fosse uma justiça justa, maravilhosa, pura, para Deus, a nossa justiça não passa de trapo da imundícia. No livro de Jeremias, ainda mais aqui o livro de Jeremias, vamos ver a nossa situação, nossa real situação. Não é a situação que eu acho, penso. A outra é pior que eu sou melhor. De maneira nenhuma. Todos nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos falando do lado negativo da vida cristã, é óbvio. Para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e iluminar os olhos do nosso coração para que nós possamos ver a grandeza da graça, desse amor incondicional de Deus na pessoa de Cristo, na cruz, quando ele nos atraiu. E ele atraiu o lixo, eu e você. E Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 18, nós já falamos capítulo 17, 9, enganou seu coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Em Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, versículo 12, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Tem uma tradução que já diz, coração mau. Não é mau não, é maligno. Porque é fruto do relacionamento que essa pessoa tem no seu interior, por natureza, com o maligno. E no seu interior foi imputada uma natureza maligna, corrupta, coração enganoso, coração de pedra, natureza má, perversa, corrompida, imunda, suja. Ah, mas eu não gosto muito de ouvir sobre isso. Então você não está preparado para ser regenerado. Não vai ter arrependimento, fruto da visão e da bondade de Deus para a sua vida, para perceber quão sujo você é e nós somos, e quão maravilhoso o amor de Deus na pessoa de Cristo. E ainda em Jeremias capítulo 13, versículo 10. Este povo maligno, não é esse povo mau. Eu e você somos maus. Mas maligno, só a velha criatura. Mas olha a nossa situação que o Senhor diz. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Quantos deuses temos aí? Quantos? Dureza do seu coração, segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar,
será tal como este cinto que para nada aproveita. Ele está comparando um cinto que foi encontrado no meio da terra e esse cinto de couro está podre. Não vamos ler os versículos anteriores. Podre. Eu e você. Olha aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Versículo 5, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Até a criança, ela sabe quando ela erra, por causa da sua natureza. E uma criança, ela é rebelde? É. Nós somos rebeldes adultos? Somos. Só que muitas vezes, por uma esperteza esta ou aquela, por perceber algumas consequências, nós omitimos ou não transparecemos, mas que somos rebeldes por dentro somos. Como necessitamos da obra da regeneração em Cristo. Aí é o que diz a palavra. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Tem nada de bom em mim e você. Nada que possa nos justificar. A nossa justiça não passa de trapo da imundícia. Eu dou um prato de comida, eu sou uma pessoa boa, honesta, correta. Tudo isso é nossa justiça e não passa de trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Quem é você? Quem somos? Do fio de cabelo até a sola do pé. Tem alguma coisa para ser aproveitada? Prato de pus. Condenado, caminhando para o inferno. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele mente, fala do que ele aprópria, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós somos filhos espirituais do diabo, porque nós já nascemos mentirosos. Tem coisa boa em mim e em você? Somente o amor e a graça do Pai eterno, na pessoa de Jesus na cruz. Por isso que o Senhor Jesus nos atraiu. Atraiu sujeira, lixo. Todos os sentidos. Lixo de todos os sentidos.